Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, gratos a Deus pela oportunidade de transmitirmos a mensagem do Senhor. Mais uma vez, repito a você, essas mensagens são livres, você pode propagá-las no grupo de WhatsApp, sua família, dos seus familiares, a sua igreja, os seminários, os pastores, com os missionários. Se você quiser receber as nossas meditações diárias, eu envio após meia-noite. Só você manda no meu zap privado e você precisa salvar o meu número no seu telefone que eu coloco na linha de transmissão. Então salva, envia tudo de uma só vez. E nós escrevemos todos os dias, enviamos mensagens, meditações na sequência do plano redentor de Deus. E estamos transformando parte dessas meditações em mensagens, tratando sobre a pessoa do Senhor Jesus. E hoje eu quero tratarmos desse assunto mostrando uma profecia. No Velho Testamento, no capítulo 22 de Gênesis, tratando quem foi Jesus no Velho Testamento, a profecia no Monte Moriá. Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 22, o versículo de número 14. Muitas mensagens surgiram desses textos, mas pouco estudado. Diz assim a palavra de Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Na anterior, tratamos sobre o cordeiro e o carneiro, a diferença de cordeiro e carneiro. Abraão disse, o cordeiro de Deus. Isaac perguntou, onde está o cordeiro? Quando apareceu amarrado, apareceu um carneiro. E nós mostramos na anterior essa diferença. O sacrifício já tinha ocorrido. E eles desceram, saíram do monte ali. Quando eles saíram, ele usa esta frase: do monte do Senhor se proverá algo futuro. E eu quero mostrar alguns slides para vocês, daquilo que eu escrevi, mandei nas meditações. Memória não guarda tudo, então quero tratar de alguns slides, mostrando Jesus aqui, ó. Há 2000 anos atrás, da época que Cristo veio, 4000 anos de hoje, da data atual, aproximadamente. Abraão falou isso. E veja como se concretizou. Eu quero mostrar uma sequência de slides. Dá só uma olhada. Acompanhe aí comigo. A provação de Abraão tem dimensões e lições incalculáveis sobre o plano redentor de Deus para com a criatura. No verso 2, encontramos o local onde Deus ordenou a Abraão o sacrifício do seu filho, terra de Moriá. Outros acontecidos ocorreram. Vejamos algum. O Monte Moriá, que significa ordenado, considerado por Deus, é o local onde, segundo o livro de Gênesis, ocorreria o sacrifício de Isaac. Também seria o local onde Salomão construiu a casa do Senhor, em Jerusalém. No Monte Moriá, Deus apareceu a Davi, pai de Salomão, quando Davi preparou a eira, o lugar que pertenceu a Araúna, o Jebuseu, para a construção do templo do Senhor, a que Deus prometeu que seria construído por seu filho Salomão. Então, olha que interessante, ó. Deus fala para Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Onde? Na terra de Moriá. Versículo 2. Teu único filho. Quantas mensagens já preguei nesse texto aí? Ó? Dezenas. Não vamos mencionar esses detalhes hoje. Já falamos em outras. Mas ali havia uma ordem para a terra de Moriá. Os rabinos ensinam que o nome Moriá indica a localidade da qual saiu o ensino, o esclarecimento. Se foi nesse lugar que Caim e Abel ofertaram os primeiros sacrifícios. Se foi nesse lugar que Noé, quando saiu da arca depois do dilúvio, ofereceu a Deus o seu sacrifício de gratidão. Se tudo isso é verdade, então devemos concluir que com a indicação do Monte Moriá como lugar consagrado, foi dado a conhecer a Abraão
que este seu ato não seria importante e transcendental somente para ele, mas também para gerações vindouras. A aprovação de Abraão está diretamente ligada ao plano redentor de Deus. A Bíblia nunca foi e nunca será um livro de coincidências, e sim de detalhes que nós devemos estudar para mostrar à criatura caída que existe um plano redentor para a espécie humana. Deus promete e cumpre. O assunto Cordeiro de Deus, proferido por Abraão, está diretamente ligado ao Monte Moriá. Antes de deixar o topo da montanha, Abraão novamente profetiza sobre a vinda do Cordeiro de Deus. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pequeno acréscimo no hebraico, nós encontramos aí esta palavrinha-chave. Se proverá, Gênesis 22, 14. Cerca de 2000 anos mais tarde, naquela mesma montanha, perto de Jerusalém, Deus ofereceu o seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, como uma oferta pelo pecado, para reconciliar o homem caído, de Gênesis 3,15, de volta ao soberano. Em Gênesis 22, 2, lemos que a ordem para Abraão foi: vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas. Irmãos, a Bíblia não é um livro de coincidência. A Bíblia é um livro de detalhes. Detalhes maravilhosos. Moisés profetiza algo futuro. Moisés profetiza que o Cordeiro de Deus iria ser crucificado naquele monte, no Monte Moriá. Alguns detalhes que Deus nos fornece afirma que esta terra é Jerusalém. Veja, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparece a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ilha de Onã, o Jebuseu, segundo Crônicas 3:1. Preste atenção que o sacrifício de Isaac seria em uma montanha, na terra de Moriá, que seria o Monte Moriá, descrito por Salomão, seria em Jerusalém. Então seria o mesmo monte onde Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. Daí o texto proferido por Abraão, depois de haver sacrificado o carneiro: no monte do Senhor se proverá. Esta provisão era o cordeiro puro, pois a salvação para Isaac e para toda a humanidade não poderia prover de um animal, pois esse sangue não era puro, como o de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu, querido? Olha só, quando apareceu o carneiro que Abraão sacrificou, o substituto de Isaac, eles saem do monte, eles saem do altar do sacrifício. Quando ele sai dali, Abraão diz: no monte do Senhor se proverá. Ele fala da morte de Jesus 2000 anos depois. Ele não diz: no monte do Senhor se proveu. Ele não falou presente, ele falou no futuro. Ele estava profetizando agora do Cordeiro de Deus. Ele sabia que aquele carneiro era um paliativo, que não era o sacrifício perfeito, que não poderia salvar nem Abraão e nem Isaac, e ninguém na face da terra. Só o sangue perfeito de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, poderia trazer de volta o homem à presença de Deus. É maravilhoso, a palavra é perfeita, a palavra do Senhor. A palavra de Deus é um livro todo interligado. Os versículos, capítulos e livros vieram de uma mesma mente, Deus. Por isso, viver pela fé é ter a certeza de que Deus já enviou o Cordeiro. Deus quer renovar contigo suas promessas.
mesmo aquelas que você já não tem mais esperança. Ele só deseja que você confie nele, pois o Cordeiro ele já proveu. O sacrifício que deve ser dado a ele é aquele em que devemos nos libertar da falta de fé. Deposite todos esses sentimentos e confiança no Cordeiro de Deus. Cordeiro, e Deus cumprirá as promessas em sua vida. Assim como fez Abraão, veja o que ocorreu com Abraão depois de tamanha obediência. Olha só. E o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Quando Abraão, irmãos, confiou, viveu pela fé. O anjo do Senhor diz: Para, Abraão. A ordem era para sacrificar o único filho. O texto bíblico diz: o filho que você ama. A Bíblia afirma que Abraão amava Isaac. Só que Abraão amava Deus acima de qualquer outra coisa. Abraão queria viver a palavra. E Abraão resolveu obedecer. Deus mandou, ele foi. Ele tinha coragem de obedecer. Como Deus gostaria de ver esta fé nos crentes na atualidade. Como Deus gostaria de ver crentes vivendo assim, pela fé. Veja o próximo slide. Porquanto fizeste essa ação e me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Presta bem atenção. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja os vocábulos: abençoarei, multiplicarei, possuirá, benditas, todas. Todas essas bênçãos proferidas a Abraão depois que ele viveu pela fé. E agora vamos ou não viver pela fé? Depois que você caminha, olha para a Sagrada Escritura, Deus me ajuda, eu quero viver o que está neste livro. Olha quantas bênçãos Deus tem para você, para mim. Vamos viver pela fé. Só tem uma maneira, estudando as Sagradas Escrituras, crescendo, buscando mais nesse livro sagrado. Nós tratamos nas anteriores sobre Hebreus capítulo 5, verso 11. Eu queria tratar do assunto Melquisedeque, mas vocês se fizerem negligentes, vocês não estudaram a Bíblia, como é que eu vou tratar de um assunto profundo? Vocês não vão ter como entender. E o autor pegou pesado. Vamos estudar a Bíblia. Mais um detalhe, provando que as palavras de Abraão no monte do Senhor se proverá, guarde esse si aí, ó, estavam diretamente ligado com a profecia sobre Jesus. Nas promessas de Deus para Abraão, depois de todo o ocorrido do possível sacrifício de Isaac, veja, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. O cumprimento da profecia de Gênesis 3,15 estava em andamento. A semente da mulher viria mais cedo ou mais tarde. O escritor usa semente ou descendência no singular, mas usa benditas todas nações no plural. Então vou ler novamente, ó. E em tua semente singular serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra, irmãos. Abraão não é pai de todas as nações da terra. A genealogia de Sem, Cã, Jafé e Cã, perdão, não faz parte dessa genealogia. Agora Jesus, irmãos, todas as nações da terra. Serão benditas todas as nações da terra. Está no plural. O apóstolo Paulo escreve sobre esse mesmo assunto cerca de 2000 anos depois. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, o último slide, todas as nações serão benditas em ti, Gálatas 3:8. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão.
Veja a explicação de Paulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências no plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. E a tua descendência que é Cristo. Gálatas 3:16. Ficou claro as palavras proféticas de Abraão? No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor, Jesus será crucificado. Havia sido derramado sangue de um carneiro como substituto de Isaque, mas o sangue do Cordeiro de Deus, seu unigênito, puro, perfeito, imaculado, que tinha o poder para tirar pecados, ainda era algo para o futuro. No período de Abraão, ainda não era naquele momento, era algo para o futuro. Você consegue compreender agora as palavras de Abraão? No monte do Senhor se proverá. O sangue do Cordeiro de Deus é superior a qualquer outro animal. O sangue do Cordeiro de Deus é puro, imaculado, perfeito. Ele fez um único sacrifício, não precisa outro. Não haverá outro. Mas agora a decisão é sua. Ou você se entrega a Jesus Cristo, ou você continua na condenação. E se partir desse mundo, vai para o inferno. As promessas estão desde o livro de Gênesis. Jesus já veio. O Cordeiro de Deus já morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E agora, que decisão você vai tomar? O momento é este. É único na sua vida. Toma a tua decisão. Crente em Jesus Cristo, vamos buscar mais estudar a Bíblia. Vamos buscar mais conhecimento no livro sagrado, para que possamos ajudar pessoas que ainda não conhecem o Cordeiro de Deus. Que Deus assim te abençoe de forma muito especial. Estarei sempre orando por vocês que assistem essas mensagens, que escutam essas mensagens. Que Deus venha abençoar muito sua vida. Mas se coloca à disposição do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por mais este dia, mais este momento. Nos ajude, Deus. Abençoa a tua palavra pregada e ensinada. Trabalha nos corações. Faz uma obra nessas vidas, Pai. Precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Continua nos ajudando. Talvez tenham vidas nesse instante, ó Deus, que estão tomando a decisão de se entregar ao Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Trabalha nesses corações. Talvez tenham vidas, ó Deus, que estão querendo se entregar à obra, ao serviço do Senhor. Ajuda cada um, ó Deus, para a glória do Senhor. Obrigado, Pai. Continua abençoando, ó Deus, e propagando essas mensagens que venham alcançar muitas vidas e que somente o Senhor, teu nome, teu poder, venha a ser engrandecido. Eu te oro, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.